Cá entre nós, já aconteceu alguma vez de alguém te fazer uma promessa ou te dizer que se tu fizesse algo para Jesus, ele te faria de volta tal coisa, ou que se tu entregasse os teus caminhos para Jesus, ele iria fazer um monte de coisa boa na tua vida? Já aconteceu isso com todo mundo, né? É um dos pilares de evangelismo hoje na igreja, principalmente no Brasil, que é prometer algumas coisas para a pessoa, dizendo que se ela se converter, essas coisas irão acontecer. E agora eu quero trazer aqui 3 promessas falaciosas que te contaram na hora de te evangelizar, que talvez até hoje você ainda acredite, talvez até é você mesmo que está aí do outro lado dessa tela, nesse smartphone, ou nessa televisão, ou nesse computador, diz para as pessoas que se elas se converterem a Jesus, Jesus vai fazer essas coisas por elas. E eu quero trazer aqui 3 falas mentirosas ou enganosas ou equivocadas a respeito da Bíblia, tá? Então não fica brabo comigo, já deixa aí o teu like, gospel, deixa aí o teu comentário, fala de onde tu tá assistindo e me fala ao longo do vídeo se tu concorda ou não com o que eu tô falando, tá? Só que eu estou falando com base bíblica, então, se tu vai discordar de mim, eu quero o texto bíblico também. Caleb, aqui nesse texto diz que tu tá errado e me explica e vamos conversar sobre, tá? Beleza. Lembrando, desses 3 pontos que eu vou trazer, o último é de cair os butiás do bolso. O último é impactante, sim. Com certeza tu vai ficar brabo comigo, mas eu preciso falar a verdade. Então fica até o final do vídeo. Não te esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem 3 vídeos novos. Essa semana foi complicado. Meu celular quebrou. Meu celular caiu do bolso na hora que eu tava entrando no Uber. Quebrou a tela, gastei uma pancada de dinheiro para trocar a tela para poder estar aqui gravando para vocês. Então, essa semana, em vez do vídeo sair na segunda-feira, tá saindo hoje, terça-feira à noite, tem o GC, vou virar a madrugada editando vídeo para poder postar, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vem comigo. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico e vamos falar desses 3 pontos, dessas 3 promessas que te fizeram dizendo que Jesus estava te prometendo, mas não é, são pessoas que te prometeram, tá? Não cobra de Jesus isso não. Vamos lá, primeira promessa. Meu querido, se você vier para Jesus, se você entregar o seu caminho a Ele, se você tiver fé, se você orar em nome dEle, essa doença aí que tu tem, Ele vai te curar. E aí não, hein? Olha só, a cura, ela é sim uma ferramenta evangelística. Os dons e maravilhas, operações de milagres, curas, isso sim são dons do Espírito. E são ferramentas para que nós possamos sim ganhar almas e convencê-los de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ok? Só que você aí que está do outro lado da telinha, não vá pensar que Jesus tem esse compromisso com a gente que já é igreja. Não, não tem esse compromisso. Nós podemos, em nome de Jesus, ordenar que pessoas sejam curadas sim. Só que nós estamos fazendo em nome de quem? De Jesus. E talvez a cura não aconteça. Ah, Caleb, mas a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus acontecerá se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda e ordenarmos que a montanha se jogue da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou se jogue para o mar, ela vai acontecer. Tá na Bíblia isso, sim. Só que agora a gente precisa estabelecer uma regrinha, tá? A Bíblia, ela é um conjunto de textos, um conjunto de relatos e um conjunto de experiências. Então nós não podemos negligenciar textos de todo o resto. O texto, ele precisa ser relacionado com as experiências e com os exemplos práticos. Quer ver um exemplo? Jesus disse: "Ide por todo mundo, fazer discípulo e pregai o evangelho e batizem", não é verdade? Nós vemos os apóstolos indo por todo mundo, ensinando, fazendo discípulos e batizando. Isso significa que o texto é fundamentado em exemplo prático. Todavia, nós não vemos pessoas que ouviram Jesus dizer que, com uma fé pequena, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, podiam jogar montanhas no mar, fazendo isso. Nós não temos referencial bíblico de pessoas fazendo isso, porque nós entendemos que isso é uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Hipérbole é quando tu fala uma coisa exageradamente grande ou exageradamente pequena. Exageradamente, basicamente, para expressar uma ideia. Quer ver um exemplo? Tu tá em casa, jovenzinho, e a tua mãe chega e fala: "Minha filha, meu filho, já não te falei 1 milhão de vezes para tu não deixar a roupa suja no chão do banheiro?" Agora eu te pergunto, ela falou 1 milhão de vezes mesmo? Ou não? Óbvio que não.
Espero que não. Mas ela fala isso para que tu entenda que ela já falou muitas vezes. O que que significa? Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, já exagerou. Se tua fé for desse tamanhozinho assim, ó, piquituxa, olha só, já teve o exagero pro mínimo. Exagerou pro mínimo. Se tua fé for minúscula, mas ela existe, tu consegue fazer algo grandioso. Quão grandioso? Poxa, se tu mandar uma montanha se jogar no mar, ela se joga. Entende que é um exemplo hiperbólico, um exemplo de duas hipérboles, do quão pequeno pode ser a fé e de quão grande pode ser a operação de milagre. Todavia, nós não vemos esses exemplos na Bíblia, de forma prática. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem sempre pessoas serão curadas. E eu posso te provar na Bíblia que homens de fé, homens obedientes a Deus, homens tementes, não foram curados de suas enfermidades. Quer um exemplo? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, abre tua Bíblia aí, ou lê na tela, vai estar na tela, tá? 1 Timóteo 5,23 diz o seguinte: não beba somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. O que está sendo dito aqui? Para caso você não conheça o contexto da carta de Paulo a Timóteo, tá? Lembra que Paulo estava em Éfeso, tanto que tem a carta aos Efésios? Ok. Quando Paulo tem que sair de Éfeso e ir para Macedônia, ele deixa Timóteo em Éfeso, cuidando. Ele ia ficar lá cuidando da igreja de Paulo em Éfeso. Beleza. Certo tempo depois ele manda uma carta para Timóteo. A primeira. São duas, lembra? 1 Timóteo, 2 Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, ele dá um conselho para Timóteo. Timóteo, meu queridinho, meu filho na fé, olha só, lembra que tu tem aquele teu probleminha no estômago? Lembra que tu tem aquele teu probleminha? A gente não sabe se é úlcera, se tu tem azia, não sei, refluxo, não sei. Só sei que Paulo fala assim, ó, não bebe apenas água, Timotinho. Bebe um vinhozinho também para te ajudar com o teu problema no estômago. Além disso, vai te ajudar com as suas frequentes enfermidades. Era um guri de imunidade baixa, tadinho. Andava de pé descalço, sempre ranhento, sempre com o nariz escorrendo, Timóteo, tadinho. Sempre doente, sempre apesteado. Paulo fala, toma um vinhozinho. O que isso significa? Significa que Paulo não tinha fé para orar por ele, para ele ser curado? Não. Significa que Timóteo não tinha fé para ser curado? Óbvio que não. Significa que ninguém naquela igreja seguiu o conselho do próprio Paulo de impor as mãos, ungir com óleo e orar em nome de Jesus? Não, com certeza não. O que significa? Significa que a Bíblia não se contradiz. Existem pessoas que não serão curadas, existem doenças que não serão curadas, existem curas que não ocorrerão. Jesus não prometeu curar a todos. Jesus não tem esse compromisso moral com você. Quem tem é quem te evangelizou. Se a pessoa te ensinou que Jesus cura todo mundo e que se não cura é falta de fé da pessoa, essa pessoa mentiu pra ti. Ela está equivocada, tá bom? Porque não há correlação de falta de fé com falta de operação de milagres. Porque com certeza Paulo tinha fé. Nós temos um exemplo de Paulo ressuscitando um rapaz. Tá bom? Então, se tu me disser que Paulo orou por Timóteo e ele não foi curado porque Paulo não teve fé, tu tem que sair da minha frente porque eu vou te dar uma tijolada gospel. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa, tá bom? Então, não sabia disso. É uma notícia nova pra ti? Deixa o teu like, me fala, Caleb, eu não sabia disso. Deixa o teu comentário aqui, deixa eu saber a tua opinião, tá bom? Vamos pro segundo ponto. Se você vier e obedecer a Jesus, se você entregar os teus caminhos, você será próspero. Deus abrirá uma porta diante de você e você terá o melhor emprego do mundo, sua empresa vai prosperar, você vai ser rico, porque nós provaremos o melhor dessa terra. Essa daí é uma soma de um monte de texto fora de contexto. Primeiro, eis que ponho diante de vós uma porta aberta e esta jamais se fechará. Isso aí é diretamente relacionado a uma cultura judaica. Quando as pessoas saíam de casa, elas trancavam as portas. O que significa? Significa que se tu chega numa casa e a porta está trancada, não tem ninguém lá dentro. Paz, meus amados. Só um complemento sobre isso. Não significava apenas que tinha alguém em casa, mas também que se não tinha alguém em casa, logo ela voltaria. Os judeus tinham o hábito de trancar as portas só quando eles saíam de casa e iam ficar muito tempo fora, quando não havia previsão de chegada em breve. Jesus estava prometendo para eles, eu em breve voltarei.
Olha isso, olha a importância desse texto. Eu em breve voltarei. E se tu for ler o texto subsequente, ele fala que colocará aqueles falsos profetas, os falsos judeus, todos prostrados diante deles. Por quê? Porque eles foram fiéis a Cristo enquanto ele não estava em casa, mas tinham fé e certeza, porque a porta estava aberta, de que em breve ele voltaria. Tá bom? Só para complementar. Continua com o vídeo aí. Beijão. Só que não é só esse o ponto. Dizem, a gente tem que ser rico, a gente tem que ser próspero, a gente tem que ser bem-sucedido financeiramente, porque a Bíblia diz que nós provaremos do melhor dessa terra. É mesmo? Tem certeza? Sabe aonde que está escrito isso, meu queridinho? Sabe aonde? Não sabe, né? Vem comigo que eu vou te contar. Pô, é óbvio, tu tá aqui para aprender, então vamos lá. Isaías capítulo 1, verso 19 e 20. Presta atenção nisso. 19 e 20. É uma frase só dividida em 2 versículos. Nós precisamos lê-la inteira porque senão ela não faz sentido, ok? Então, presta atenção. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas, sabe o que significa mas? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Meu Deus, tenho certeza que tu nunca tinha ouvido a segunda parte dessa frase, que fala que a desobediência trará a devoração pela espada. Porém, eu quero alcançar com vocês 3 pontos de interpretação desse texto, tá bom? Ah, Caleb, ele tá dizendo que nós, se crermos em Jesus, nós teremos o melhor dessa terra. Não, não é. Porque Isaías é no Antigo Testamento e ele estava falando a um povo. Que povo é esse? Israel. Quando o próprio texto diz, capítulo 1 de Isaías, verso 1, presta atenção. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de quem? De Judá e Jerusalém, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. O que isso significa? Que essa profecia era direcionada àquele povo e naquela época. Ah, Caleb, mas Isaías profetizou a respeito de Jesus. Ok, só que as profecias também se cumpriram naquele tempo e agora a gente precisa relacionar o que Isaías falou com o que Jesus falou. E tem que estar tudo de acordo, porque se não estiver de acordo é engano, meu querido, é interpretação errada. Só há uma hipótese desse texto ser relacionado a nós como igreja e ele funcionar, tá? Que é se nós associarmos os melhores frutos dessa terra, o melhor dessa terra, com os frutos que nós comeremos quando herdarmos a terra, a nova terra, um novo céu. Lembra disso? Depois que Jesus passar o cerol no anticristo, passar o cerol no exército dele, jogar a galera toda no inferno, pegar o inferno, jogar no lago de fogo e enxofre, e daí zerar tudo, começar um novo céu, uma nova terra, lembra que nós herdaremos a terra? E que a terra será restaurada ao que era no princípio, antes de haver corrupção do pecado. Então nós teremos sim, de fato, os melhores frutos dessa terra. Nós comeremos o melhor dessa terra. As melhores bergamotas, as melhores laranjas, os melhores abacaxis, com certeza estarão lá no novo céu e na nova terra. Então é a única possibilidade de nós comermos dos melhores frutos dessa terra como promessa para todos. Aí sim. Caleb, esse texto é para todos? Sim, só num cenário. O cenário pós-apocalíptico, onde nós herdaremos a nova terra incorruptível, aí sim, perfeita, de fato, os melhores frutos dessa terra. Ai, Caleb, quer dizer então que Deus quer que a gente morra pobre? Talvez queira, tu tem certeza que tu consegue lidar com essa informação? A gente precisa ser adultinhos e assumir a possibilidade de que talvez Deus queira que tu e eu morramos pobres. É horrível pensar, né? Mas é verdade. E eu posso te mostrar um cara que passou por isso e estava com a consciência bem tranquila, aprendeu a lidar com isso. Sabe quem? Sabe quem? O meu preferido da Bíblia, o queridão, top 1, top of mind da Bíblia. Paulo de Tarso. Vem comigo que eu vou te mostrar o que ele falou. Filipenses 4,13, carta de Paulo à igreja em Filipo. Eu gosto muito das cartas dele. Ó, tu acha que eu gosto pouco das cartas de Paulo? Olha isso aqui, carta de Paulo a Filipenses, só isso aqui, ó, de observação, olha aí. Meu, sou fã desse maluco. Beleza, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, a minha mãe tinha um imã vermelho e preto, grandãozão, assim, que ela colava na porta da frigideira, que ela chamava, da geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Lindo, né? Maravilhoso. Só que olha o versículo anterior, presta atenção. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí sim, tudo posso naquele que me fortalece. Pegou a visão? Paulo assume que já passou fome, mas já viveu na fartura. Ele já teve banquetes, ele já teve prosperidade, mas ele já passou fome. Ele já viveu no muito, já viveu sobre grandes despojos, só que também já passou necessidade. Tanto que Paulo morre como? Paulo morre decapitado em Roma, pobre. Pobre, pobre. Pensa no cara pobre. Paulo morrendo em nome de Jesus. Então, meus queridos, igreja é isso. Ser igreja é isso. É assumir que nós não mandamos em nós mesmos e que Deus coloca nossos corpinhos em situações que às vezes nós gostamos pra caramba e outras que são terrivelmente assustadoras, mas todas são aquelas situações em que Jesus prometeu nos guardar. Todas elas são aquelas situações onde nós devemos aprender a viver em paz e satisfeitos, porque Cristo é a nossa herança. E aí sim, nós herdaremos o melhor dessa terra, que é a terra renovada, depois que acontecer todo o fuzuê do Apocalipse. Então, aguarde, porque nossos tesouros não são desse mundo. Ah, Caleb, mas tem gente rica, tem gente rica. Caleb, tem crente que é de fé, crente salvo e é milionário, tudo bem, amém. Eu gostaria de ser um desses, talvez eu seja, mas é Deus que sabe. Se eu não for, eu tenho que estar preparado com a minha cabeça para viver contente com Cristo, se eu for o cara que vai morrer pobre, tá? Lembra disso. Tanto que Jesus fala, não acumuleis tesouros nessa terra aonde o ladrão pode roubar, onde a ferrugem corrói, onde a traça consome. Todavia, juntem tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não consome. Lembra disso? Então presta atenção, meu querido. Eu sei que desse aqui tu não gostou, mas mesmo assim, deixa aqui teu like, comenta a tua opinião e vamos pra frente. Lembra que eu falei que o mais importante, o mais assustador, o mais aterrador ponto a ser quebrado ia ser o último? Então, chegamos nele, tá? Presta atenção nisso. Quem já ouviu, essa é clássica, quem nunca participou, ou quem já foi convidado, ou quem já presenciou a seguinte frase: Deus vai restaurar a tua família. Essa aí é difícil. Lembra que eu falei que vocês iam ficar bravo comigo? Eu acho que vocês vão ficar bravo comigo agora. Por quê? Porque Jesus não tem obrigação nenhuma de restaurar a tua família. Caleb, mas quer dizer que Deus não quer uma família estruturada, uma família saudável? Quer, ele quer. A prova disso é que o Antigo Testamento mesmo diz, não afasta a vara da correção do vosso filho para que quando crescer a sua alma não se perca. Lembra disso? Também fala, ensina o menino no caminho que ele deve andar e quando for grande nunca se desviará dele. Ok, nós temos tudo isso. Todavia nós temos também Jesus falando o seguinte, no livro de Mateus, capítulo 10, verso 34 e 35. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que homem fique contra o pai, e filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, meu querido, não há promessa nenhuma de que a tua sogra, o dragão do Apocalipse, vai te amar, ou que o teu genro, queridão, vai te respeitar. Não existe garantia nenhuma de que os teus filhos vão te respeitar, vão te amar e vão se salvar, a não ser que você ensine-os no caminho que eles devem andar. Só que, como boa parte de nós passa um tempo sem conhecer os mandamentos de Deus, passa um tempo sem conhecer a fé cristã, os filhos acabam sendo ensinados fora do caminho que devem andar. Então, quando a gente realmente se alinha com Cristo, firma o pé no Evangelho, os filhos já não estão puros. E daí começam as guerras, as divisões. O que Jesus pontuou é que, por conta dele, por causa dele, haverá divisão na família. Não estou dizendo que Jesus não quer a paz na tua casa. O que eu quero que tu entenda é que não há uma promessa de Jesus a respeito disso. Se o teu pastor prometeu que após tu se converter, a tua família vai viver em paz, faz o teu pastor ir na tua casa, quando vocês estiverem em pé de guerra, tratar vocês, porque ele prometeu algo que Jesus não prometeu, e ele prometeu em nome de Jesus. Isso é perigoso. Também tem o ponto. Caleb, mas nós não somos uma família de crentes e desviados, somos todos cristãos e mesmo assim a gente está sempre em pé de guerra. Aí eu tenho uma péssima notícia para vocês. Alguém dentro dessa casa, ou todos dentro dessa casa, não são cristãos, são mundanos. Porque o cristão tem o poder de pacificação.
Onde há igreja, há união, há paz, há família. Há problemas? Há sim. Há desentendimentos? Há sim. Mas sempre haverá respeito, amor, harmonia e pacificação. Então, se vocês são todos cristãos e não conseguem viver em paz, logo não são todos cristãos. Pegou a visão? Então, meus amados, não fiquem bravos comigo. Meu querido, minha querida, não fica bravo comigo. Desculpa chamar tua sogra de dragão do apocalipse. É uma piada, tá? Não fica bravo comigo. Deixa o teu joinha, compartilha, manda no grupo da tua família, marca a tua sogra, fala, ó filhão, presta atenção aqui, ó, alguém da casa não é crente, bota sim, não tem problema. E não te esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem 3 vídeos. Se não acontecer 3 vídeos é porque deu algum problema grande, tá? Mas no geral, planejamento, 3 vídeos. Então, deixa o teu joinha, fala o que tu achou, traz temas aqui pra gente falar, deixa a sua pergunta, deixa sua oração, seu desejo de paz aqui pra gente e vamos pra frente, tá bom? Amo vocês um tantão assim, vamos crescer em amor, vamos estudar a palavra e vamos respeitar o que a Bíblia ensina, porque não há como conhecer Jesus sem conhecer Jesus. Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima.